Então, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa na medida do possível e que, se não for possível ficar em casa, que saiam se cuidando, se protegendo para poder voltar para casa e proteger os seus, que de alguma forma proteger os seus é proteger todos. Eu sigo aqui no meu projeto de ler e bater um papo sobre livros na internet, escrevo para o meu blog e aí transformo aquelas palavras escritas em um pouco de blá 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 aqui. A minha área de origem é a literatura e agora eu estou fazendo uma outra graduação na área de ciência política para tentar entender um pouco como os homens pensaram fora da literatura, esse mundo que a gente vive. Então, nesse caminho, eu fui assistir, estou assistindo, acompanhando o canal do professor Marco Antônio Villa, de quem eu divirjo bastante em muitos aspectos, mas eu não posso negar a inteligência do professor, o conhecimento, a erudição. E numa das críticas que ele fez ao projeto do nosso digníssimo Vossa Excrescência, de colocar seu filho como embaixador dos Estados Unidos sem ter a mínima qualificação para isso, porque, meritocraticamente falando, você sabe, se é para dar filé mignon pro meu filho, eu dou. Tem ironias aí, você percebeu, né? Pelo amor de Deus. Mas então o professor Marco Antônio falou sobre o livro sobre a China, do, do diplomata estadunidense Henry Kissinger. Eu entrei na internet, localizei o livro e fiz a leitura de suas 340 páginas de uma história concisa e densa de um homem que serviu como meio de diálogo entre Estados Unidos e China. Então eu vou tentar. Tá ruim ali, né? Mas enfim, não sei se vai dar pra ver. Assim é a única forma que deu pra ver um pouquinho. Eu vou tentar bater um papo leve, rápido. Provavelmente não vai dar para um vídeo só, porque o livro é muito denso. Sobre a China. Então, meu interesse pela China, evidentemente, é o interesse de qualquer pessoa nesse mundo ocidental que tem 9 em cada 10 produtos que usa, que compra, produzidos na China. Mas meu interesse também é decorrente de ter trabalhado com alguns chineses na escola, no colégio estadual matemático Joaquim Gomes de Souza, conhecido como o Brasil-China, que fica em Charitas, Niterói. E numa conversa com uma chinesa, linda, inteligentíssima, 20 e poucos anos, falava espanhol, inglês, estava no Brasil aprendendo português. Eu perguntei para ela, de uma forma muito inocente da minha parte, por que ela não aproveitava a oportunidade de ter aprendido vários idiomas e ficar aqui no Ocidente, já que essa competência lhe permitiria, em tese, bons salários, uma qualidade de vida muito acima da população local. E ela, com toda a inocência do mundo, ela disse que ela precisava voltar à China para devolver às futuras gerações a oportunidade que ela teve de estudar e aprender e viajar o mundo. E essa noção de coletividade me ensinou a distância que nós estamos daquele país e daquela cultura. O, o Eric Kissinger, ele começa o livro falando de uma coisa muito interessante, que é a postura da China em relação ao comportamento ocidental. A nossa cultura, principalmente a cultura cristã, prega que você saia pelo mundo convertendo as pessoas. O que, de certa forma, é uma espécie de pregar a colonização. E isso, a história nos prova, serviu para justificar escravidão, exploração, miséria total. E claro, isso do lado da maior parte, mas do lado de uma parte menor, riqueza, luxo, acesso à formação de qualidade, etc.
E do lado chinês, a cultura é totalmente diferente, né? Porque a China nunca quis essa relação com o mundo, né? Pelo menos até 1970, 1980, e ela nunca quis essa relação com o mundo. Kissinger diz que uma coisa muito interessante, que é o fato de todos nós sabermos mais ou menos quando as nações surgiram, né? O Brasil, por exemplo, você pode dizer que ele surgiu em 1500 ou em 1822. E por aí você pode tirar também a França, né, a Inglaterra, Estados Unidos e todos esses países que conquistaram a sua independência nos últimos 3 séculos. Acontece que na China não é assim. A China sempre foi a China. Há 5.000 anos a China é a China e talvez mais. Então isso faz toda uma diferença de cultura, né? Evidentemente eu vou matar aqui porque eu não acredito que você possa conhecer um país por livros e filmes, mas acredito que você possa conhecer menos ainda sem ter os livros e sem ter os filmes. Então, uma das interpretações para o nome daquele país é Zhongguo. Espero que meu mandarim esteja compreensível. Zhongguo. E isso quer dizer terra do meio, império do centro. De modo que a mitologia chinesa, que eles não têm uma como a nossa, de um Deus que faz, né? E daí uma corrente, de certo modo, cética, né? Ateia, de concepção do mundo, compreensão do mundo de uma forma darwiniana mesmo. Mas uma das teorias é que a China estaria no centro do universo. Percebe a diferença? Não é Deus, não é o Sol, não é a Terra. É a China. E no centro da China estaria o imperador, no meio. Quanto mais distante do imperador, mais bárbaro. Então a cultura chinesa ela se desenvolve durante 5.000 anos mantendo essa distância que a natureza fez. Não havia o interesse da China num contato com o mundo. E daí é muito interessante quando os civilizados ingleses, interessados na manutenção do comércio de ópio na China, buscam fazer contato com o imperador chinês a fim de que ele permita a permanência de um representante inglês dentro das terras chinesas, que os chineses observem essa pretensão como uma alucinação, né? Uma coisa que nenhum país do mundo teria direito de chegar perto do imperador e rechaçam, inclusive, os presentes que eram a alta tecnologia da época, enviados pelo Reino Unido para a China como brinquedos de bárbaros. E a história a gente sabe, a Inglaterra não gostou disso, atacou os portos chineses e como efetivamente tinha um poder bélico maior, num cálculo de sobrevivência, a China cedeu aos interesses ingleses. Civilizadamente, vendo essa força de rapina, outros países como Estados Unidos, Japão, entre outros, se aproveitaram da fragilidade chinesa e também pediram seus pedaços. Bom, isso a gente vai ver um pouco para frente, mas o que eu quero deixar claro nesse momento é que a China, no centro do universo, ela não tem interesse de colonizar o mundo. Na verdade, ela foi convidada a participar desse jogo a partir da Inglaterra, né? A partir dessa invasão e a partir da entrada de outras potências no entorno do seu país. Aí, bom, a gente tem que pensar essa cultura
que não está interessada em que você assuma a cultura dela, que é o contrário da nossa, né? A cultura norte-americana quer levar a sua democracia a todo o planeta. E aí as ditaduras na América Latina, esse quintal dos Estados Unidos, dão um exemplo desse esforço. Bom, o Kissinger, ele trabalha com, se eu não me engano, 10 presidentes estadunidenses e 5 líderes chineses. Né? Ele começa com o Nixon, que é o responsável estratégico pela aproximação com a China. E nessa aproximação, algumas discussões que a gente está vendo hoje, por exemplo, com Hong Kong, com Taiwan, né, e com a fronteira da Índia, por exemplo, já estão presentes ali. O livro do Kissinger é muito bacana porque ele permite que a gente perceba as manipulações que o próprio governo chinês teve que fazer para sobreviver a interesses imperialistas, considerando que ela não tem a pretensão de ser império, a não ser império chinês na China, para sobreviver aos ataques. E aí a gente tem quando a China se sente cercada, né, a União Soviética por cima, pelo norte, a Vietnã por baixo, com apoio da União Soviética também, Japão pelo lado da Coreia, enfim, todos esses setores acabam fazendo com que a China, para evitar o cerco, busquem a aproximação, na medida do possível, sem uma subordinação total, aos Estados Unidos. E aí você tem coisas como um apoio da China aos Estados Unidos no Vietnã, ou pelo menos o seu silenciamento. No primeiro momento ela apoiou o Vietnã, e depois, vendo o crescimento da União Soviética, os movimentos que a União Soviética mantinham, principalmente na Mongólia, naquela região mais ao norte, a China resolve servir como um fiel da balança e pender para o lado americano, não no sentido de subserviência, no sentido de tentar manter uma não submissão, de manter uma independência, porque todas as tendências fariam a gente pensar que a China deveria se aliar à Rússia, à União Soviética. Só que o comportamento, de acordo com a leitura do Henry Kissinger, isso é sempre importante ver, é o Kissinger, um norte-americano, um estadunidense que está pensando e escrevendo. Então, o comportamento visto por Mao Tse da União Soviética previa um risco para a China se ela não se aliasse do lado norte-americano. Então os Estados Unidos, o mundo está dividido, vocês sabem bem da Guerra Fria, e as duas potências têm bombas nucleares, a China não tem, e a bomba nuclear da China se chama a sua população. E um dos ases na manga que Mao Tse Tung utiliza é a própria população. Não, se vocês declararem uma guerra nuclear entre vocês, nós estamos dispostos a perder. O que nós somos? 800 milhões, 900 milhões? Estamos falando em 1960, tá, gente? Então, vamos matar quanto? 500 milhões? Tá bom. A China se reergue. Só que, claro, essa postura suicida kamikaze, ela não é interessante para a Dinamarca, para a Suécia, para países que têm 10 milhões de pessoas. 2, 3 bombas nucleares podem significar o fim desses países. Então, era interessante trazer a China para o seu lado, e os Estados Unidos conseguem fazer isso. Tem muitas falas que são interessantes, especialmente o pensamento chinês, né, que eles, durante muito tempo,
o imperador chinês, quando ele era cercado por esses seres inferiores, mais poderosos, eles tratavam bem, enchiam de presentes e mandavam embora. Porque na visão do imperador chinês, pelo menos através dessa leitura, essas almas pequenas, elas vão ficar satisfeitas com esse aspecto mundano. Então, o invasor chegava, ou ele se assimilava à população, ou ele recebia um monte de prêmios, de presentes para que ele pudesse ir embora. O que eu acho interessante é perceber esse não interesse em que você fique aqui. Vai embora, né? E a China, de certa forma, nas falas do Xi Jinping, que está no poder agora, é isso, né? Se vocês assistiram o documentário que eu falei aqui sobre o mundo segundo Xi Jinping, não há interesse chinês em tomar o mundo. Na figura do, por exemplo, no sentido de Hitler, no sentido de Napoleão, ou nesse sentido novo que tem a ver com o imperialismo norte-americano, né? O objetivo, os empréstimos feitos pela China têm fim apenas financeiro. Olha só, eu te dou o dinheiro e você faz o que você quiser com ele. E em troca você vai deixar eu administrar o porto aqui. Se você não me pagar, aí a gente vai pensar em outra coisa. Mas ao contrário do que o FMI, o Banco Mundial e essas instituições financeiras que dominaram a segunda metade do século passado, eles não impõem que você corte na alimentação, na educação, na saúde das pessoas do seu próprio país, o que é um ato de traição, na minha avaliação, evidentemente. Então, vale muito a pena ler, se vocês puderem. Vai ter eu vou fazer um outro número sobre Henry Kissinger, sobre a China. A luz ficou horrível, né? Deixa eu ver. Bom, vocês já viram, cara, né? Tá aí na internet. Vou fazer um outro pelos aspectos da Guerra Fria que fazem a gente pensar na Guerra do Vietnã, as três guerras do Vietnã, né? A primeira contra a França, a segunda contra os Estados Unidos e a terceira contra a China. E pensar, vamos fazer mais um para pensar a questão do Mao Tse Tung, né, o que foi a Revolução Cultural e realmente esses números que nos assustam profundamente e que uma direita, enfim, apresentam como a carnificina do comunismo, os 40 milhões de mortos chineses, mais os 10 milhões de mortos da União Soviética, e que isso, em tese, é mais do que matou todo o capitalismo, na leitura de alguns. Então, a gente volta a falar sobre a China do Henry Kissinger. Se cuida. Tchau.